O presidente Donald Trump disse que a guerra com o Irã não deve durar muito mais tempo e que o Estreito de Hormuz será reaberto automaticamente após a retirada dos Estados Unidos do conflito. Declarações dadas numa entrevista ao jornal americano New York Post. A nossa correspondente Mariana Giangiacomo já aparece em tela em frente à Casa Branca. Mari, como é que esse assunto tem repercutido por aí, as últimas declarações do Trump? Oi, Tainá. Declarações que continuam sem oferecer muitas explicações sobre o que acontece a seguir na guerra, né? Mas a gente pode identificar as mudanças no tom de Donald Trump. Ele tem falado quase todo dia com vários jornais, dado essas entrevistas, então agora conversou com o New York Post e disse então que a guerra deve acabar em breve, que os Estados Unidos já estão destruindo completamente o Irã, mas que falta destruir algumas partes da capacidade de ataque iraniana, então por isso que os Estados Unidos continuam os ataques e que assim que os ataques acabarem, o Estreito de Hormuz deve reabrir automaticamente. Aí, ao mesmo tempo em que Trump diz isso, ele também volta a cobrar a ajuda de outros países para reabrir o Estreito de Hormuz. Diz que os países que dependem do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz devem agir. Devem ir e reabrir o estreito, ou seja, numa mesma fala, diz que a guerra vai acabar em breve, que assim que os Estados Unidos saírem, pararem os ataques, o Estreito de Hormuz vai reabrir automaticamente, mas que os países que estão interessados em receber o petróleo vindo do Estreito de Hormuz precisam agir, né? Então, 3 pontos aí da fala de Donald Trump. Por que eu disse em mudança de tom? Porque Donald Trump tem cada vez mais falado sobre acabar a guerra sem reabrir o Estreito de Hormuz. Ele fazia e fez ainda, mesmo ontem, ameaças contra o Irã, ameaças de atacar a infraestrutura energética do Irã, caso o Irã não abra o Estreito de Hormuz. Mas agora, as entrevistas dele mais recentes, e por mais recentes eu digo, as falas agora, de hoje de manhã, até de ontem também, indicam que ele estaria disposto a parar os ataques sem a reabertura do Estreito de Hormuz. Então, Trump ele não deixou claro, né, exatamente qual era o objetivo dessa guerra, qual era o objetivo desses ataques, e isso vai mudando, o objetivo vai mudando. Então, no começo, lá atrás, um mês atrás, quando a guerra começou, ele falou em mudança de regime no Irã. Depois, a mudança de regime já pareceu não tão importante. Agora, né, mais recentemente, ele falava muito sobre a necessidade de reabrir o Estreito de Hormuz. E agora, nas últimas falas, tem dito sobre uma reabertura automática e indicando que pode parar os ataques mesmo sem essa reabertura, claro, no momento em que a pressão sobre ele para aliviar as tensões e acabar com o conflito é cada vez maior.